Olá, gente. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Esse é o vídeo que eu prometi para vocês na aula da semana passada sobre a escrita da metodologia do projeto. A gente tinha combinado que o vídeo ia ficar disponível na sexta-feira, mas eu tive inúmeros imprevistos, né? Como eu tinha avisado para vocês, na quarta, a quinta e a sexta eu estava com um calendário de agendas muito apertado lá na UFCA e acabei não conseguindo fazer a gravação do vídeo. Então, para que a gente possa ficar kit, né, já que eu atrasei a gravação da aula, para que vocês não se sintam também pressionados, né, o prazo fique muito curto, eu vou adiar também o prazo para o envio. Já tinha sido adiado, né, para quarta-feira dessa semana, dia 5, e eu vou postergar o prazo para o dia 7, tá bom? Vocês têm até a sexta-feira dessa semana, deixa eu ver se sexta é dia 7 mesmo, conferir aqui o calendário, rapidinho, só um momento. É isso mesmo, dia 7, para que vocês possam fazer o envio da metodologia. Eu estou postergando esses prazos para que a gente garanta qualidade, né? Como eu digo para vocês, nosso maior objetivo aqui na disciplina de TCC1 é diminuir o trabalho de vocês no TCC2. Então, se vocês já escreverem certinho cada uma das sessões, vocês já estão com o trabalho ficando pronto para o semestre que vem. Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguns slides, eles estão disponíveis para vocês no Unileão Digital. Depois eu vou apresentar novamente o template para que vocês acompanhem, né, para que vocês vejam aí como que deve ser a escrita dentro do modelo, né, do projeto. Quarta-feira a gente tem aula normal, então se vocês ainda tiverem dúvidas sobre metodologia, a gente pode tirar na aula de quarta. E o nosso intuito, porque agora, depois da metodologia, o que a gente tem para fazer é escrever referencial teórico que a gente já conversou a respeito. Então, se vocês não tiverem mais dúvidas sobre metodologia nessa aula de quarta, a gente vai continuar fazendo revisão de conhecimentos sobre regras da ABNT para melhor escrita do referencial teórico, né? Nossa disciplina vai até a escrita do segundo tópico do referencial teórico de forma obrigatória. Então, aqueles que estão acompanhando, né, o passo a passo daquilo que eu venho pedindo para vocês, já estão percebendo que nós estamos aí em vistas, né, de concluir o trabalho, graças a Deus, final desse mês, na última semana de maio, o projeto vai estar prontinho, né, e vocês estarão concluindo a cadeira de TCC1 com sucesso, se Deus quiser. Aqueles que entraram em contato comigo, gente, na semana passada, né, me pedindo feedback e tudo mais, eu vou solicitar a gentileza que entre em contato novamente. Eu perdi inúmeras mensagens aqui no meu WhatsApp. Eu tive um probleminha técnico mesmo com o celular, minha filha mexeu e desconfigurou uma série de coisas, apagou outras, e eu não consegui recuperar boa parte disso. Ela sabe mexer mais do que eu, viu? É incrível. E consegue fazer umas coisas que depois eu não sei como é que ela conseguiu, como é que eu conserto isso. Então, eu dei feedback para algumas pessoas, mas foram muito poucas, porque eu fiquei de responder depois. E aí, como essas mensagens acabaram perdidas, né, foi feito algum tipo de backup aqui no meu telefone, eu não tive como entrar em contato. Então, peço para aqueles que, né, estão ainda, que eu estou devendo devolutiva sobre correção, entrem em contato, tá bom? Vou abrir até uma exceção para que entre em contato também fora do horário comercial, né, ali pode falar no horário da noite, até às 20 horas, que eu posso fazer atendimento para ir dando essa devolutiva para vocês. E para tirar qualquer outra dúvida que vocês tenham ainda a respeito do projeto. Tranquilo? Combinado? Beleza, então. Então, vou começar aqui pela apresentação dos nossos slides. Como eu prometi para vocês, é uma aula curta, para que todo mundo tenha tempo de assistir. E nela a gente vai encontrar as principais informações, né, para a segunda parte da nossa nota de AV1. Vocês estão em semana de AV1, TCC1 também, né, só que agora a nossa segunda parte da AV1, ao invés de ser no dia 5, quarta-feira, vai ficar para o dia 7. Vocês vão fazer a postagem do mesmo jeito que vocês fizeram da primeira etapa. Eu vou abrir lá no Unileão Digital, dia 7, um espaço com poste aqui o seu projeto de TCC1, e aí você vai me mandar a mesma versão que você já enviou na primeira etapa, com as devidas correções, acrescida da seção metodologia, tá bom? Então, muito bem, gente, o que é a metodologia do teu trabalho? A metodologia é o caminho, é a forma que você escolhe para chegar aos seus objetivos, né? O seu objetivo geral é a sua meta, é aquilo que você pretende, de fato, realizar com o seu trabalho,
né? Investigar as razões para o aumento da violência contra a mulher no período de 2019 a 2020. Pronto, esse é o objetivo, digamos, né? Estou supondo aqui, o objetivo geral do seu trabalho, é a sua grande meta. Aí os seus objetivos específicos são aquelas ações, você vai definir também para cada ação uma frase iniciada com o verbo no infinitivo, que são coisas que você precisará fazer para que você chegue a esse objetivo geral com sucesso. E a metodologia é o conjunto de técnicas, de procedimentos, de métodos científicos que vão ser utilizados para que quando você apresente as suas considerações finais, os resultados da sua pesquisa, eles sejam considerados válidos, porque eles foram obtidos através de um método, de uma técnica, de um procedimento científico. Por exemplo, se você chega perto de alguém, coloca a mão na testa da pessoa, e você acha que a pessoa está quente, aí você diz, fulano, tu tá com febre, né? Esse resultado, ele não tem validade científica. Por quê? Porque o método, o procedimento, a metodologia que foi utilizada, ela não é científica, né? Você pode colocar a mão na testa de alguém e tá quente porque a pessoa estava no sol, né? Acabou de chegar da rua, ou então porque... sei lá, né, ela estava fazendo uma atividade física intensa, e aí isso gerou esse calor, não necessariamente é febre. Agora, quando que você tem certeza que é febre? Quando você usa de um método, de uma técnica que é reconhecida pela ciência como válida. Por exemplo, você pega um termômetro e você vai aferir esta temperatura. Se ela está igual ou superior a 38 graus, você pode afirmar com segurança científica que a pessoa está com febre. Então, usa desse exemplo, né, bem cotidiano, para você lembrar qual é a importância da metodologia. A metodologia é o conjunto das técnicas, dos procedimentos que você irá realizar e que, ao realizar esses procedimentos, ao adotar essas técnicas, você, ao final, quando apresenta seus resultados, você sabe que está apresentando resultados que são válidos para a ciência, porque você usou das técnicas e dos procedimentos do conhecimento científico. Você não se baseou no senso comum, no achismo, né? Você se baseou em técnica científica. E aí, pessoal, toda pesquisa, ela vai poder utilizar dados primários e secundários ou somente dados secundários. Então, se vocês quiserem apresentar isso, né, na verdade, eu vou começar do começo, vou pular para esse slide aqui, é daqui que a gente vai partir, né, a metodologia é o momento em que você vai apresentar, portanto, seus métodos, suas técnicas, seus procedimentos, e aí você vai classificar a sua pesquisa, né, de acordo com vários critérios científicos, justamente para você provar que se trata de um trabalho acadêmico. Então, a primeira coisa que tem que aparecer no teu texto de metodologia é a classificação do teu trabalho quanto à área do conhecimento. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, o CNPq, ele divide as áreas do conhecimento científico, né? No nosso país, a gente classifica as ciências de acordo com essa classificação aqui do CNPq. Nós temos as ciências biológicas, as engenharias, as ciências da saúde, agrárias, sociais aplicadas e humanas. Então, o TCC de vocês, ele é um trabalho da área das ciências sociais aplicadas. Por quê? Porque a gente está lidando com direito, né? Ciências humanas seria a educação, a pedagogia, né? Enfim. Ciências sociais aplicadas, o direito, a psicologia. Então, você precisa primeiro classificar esse seu trabalho quanto à área científica em que ele está ligado. Então, trata-se de uma pesquisa das ciências sociais aplicadas, da ciência jurídica. Pronto, você apresentou aí a primeira classificação para o seu trabalho. E aí você vai pensar, já que a metodologia é justamente esse espaço para a gente fazer a descrição detalhada dos nossos métodos, das nossas técnicas, o passo a passo que vai ser cumprido, né, nessa pesquisa, quais vão ser os instrumentos de coleta de dados, né, para que o trabalho, os resultados do trabalho sejam considerados válidos. Depois que você classificou o trabalho quanto à área do conhecimento, você vai classificar
qual é a abordagem desse seu trabalho. E aí, quanto à abordagem, nós vamos ter duas classificações, ou o trabalho é quantitativo, ou o trabalho é qualitativo. Ou então ele é as duas coisas, né, quali e quanti. Ninguém aqui vai fazer pesquisa quantitativa, porque nós não somos das ciências exatas, né, e nem das engenharias. Então, quando a gente tem um trabalho meramente quantitativo, a gente praticamente não tem texto dissertativo, argumentativo, né, as razões, todos os fundamentos dessa pesquisa estão baseados em cálculos, em porcentagens, em dados numéricos, não é nosso caso. A gente pode até ter uma parte do nosso trabalho quantitativo, por exemplo, você vai até o NPJ e você vai mapear, você vai quantificar quantas ações de direito do consumidor, quantas ações de divórcio, quantas ações de não sei o quê, e aí você vai tabular isso, você vai fazer um gráfico para poder apresentar, né, quantitativamente, quantos tipos de ação, tudo bem. Então, o trabalho tem uma parte, uma parcela aí quantitativa, mas o teu trabalho não para por aí. Provavelmente você fez essa tabulação de dados, né? Você foi atrás desses dados quantitativos para poder explicar algum fenômeno, né? De forma dissertativa, argumentativa. E aí é que entra a questão do trabalho qualitativo. Então, todos vocês irão fazer pesquisa qualitativa, porque provavelmente, né, o cerne da pesquisa de vocês está relacionado ou a descobrir algo, né, se trata de uma investigação, ou então você já sabe a existência do fenômeno, mas você está tentando buscar as razões, as explicações para o mesmo, e aí tudo isso está no campo do qualitativo, né, você não vai conseguir encontrar essas respostas somente olhando para dados numéricos. E aqueles de vocês que forem trabalhar com pesquisa, né, tabulando dados, quantificando, então a pesquisa, além de qualitativa, vai ser também quantitativa, tá bom? E aí a gente vai usar sempre aquela fórmula que eu falei para vocês naqueles minutinhos de aula ao vivo que a gente teve semana passada. Eu classifico a pesquisa quanto ao critério, por exemplo, quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa. Pronto, eu classifico de acordo com um critério, e aí eu trago o apoio teórico. Então, você diz, quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois, de acordo com, aí você vai usar um desses autores que está disponível nessas apostilas que eu estou deixando para vocês no Unileão Digital, e aí você vai trazer a citação direta ou indireta desse autor sobre esse tipo de pesquisa e explicar por que é que a sua pesquisa se encaixa nesse tipo aqui de técnica. Então, por exemplo, trata-se de uma pesquisa, quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, já que, de acordo com o Minayo, as pesquisas qualitativas visam as explicações para o fenômeno. E, neste caso, esse estudo se dedica a uma explicação a respeito das consequências do ativismo judicial no Brasil. Então, você poderia escrever dessa forma, né? Disse qual é o critério, classificou e justificou a escolha a partir de um metodólogo. Então, vocês usem e abusem das citações que estão nesse material de apoio que eu estou deixando para que vocês possam escrever essa seção da metodologia. E tudo isso, gente, de forma tranquila, de forma sintética, de forma resumida. Não precisa ser uma seção de metodologia de uma lauda, muito pelo contrário. 2, 3 parágrafos no máximo são suficientes para que a gente possa fazer, então, a escrita dessa metodologia do trabalho. Depois, gente, a gente vai classificar a pesquisa quanto aos objetivos, né? A pesquisa vai poder ser exploratória, descritiva ou explicativa. Todos aqueles que colocaram como objetivo geral o verbo investigar estão fazendo uma pesquisa exploratória, né? Por quê? Porque é aquela em que você não sabe ainda, você não está partindo ali de nenhum dado que você vai apenas explicar, né? Por exemplo, eu tenho um dado, houve o aumento de violência contra a mulher na pandemia. Então, eu já tenho familiaridade, eu já conheço esse fenômeno. O que eu quero saber é por que houve esse aumento. Então, o que eu estou buscando é uma explicação. Então, não é uma pesquisa exploratória, é uma pesquisa explicativa. Só que, normalmente, quase todos os trabalhos vão ter uma primeira fase exploratória para depois chegar a uma fase explicativa. Então, o teu trabalho pode ser exploratório explicativo,
ou somente explicativo, né? Descritivo explicativo. Ele nunca vai ser somente descritivo, né? Porque os trabalhos descritivos são aqueles muitos ligados lá às ciências exatas, às pesquisas quantitativas, em que a gente apenas descreve os dados, muitas vezes dados numéricos, sem fazer reflexões, né, explicações a respeito dos mesmos. Então, você pode até ter uma tabela, por exemplo, uma fase da sua pesquisa que ela é descritiva. Por exemplo, você vai descrever o perfil de mulheres que sofreu mais agressão nesse período da pandemia. E aí você descreve, né, tantos por cento de mulheres que não têm uma ocupação no mercado de trabalho, tantos por cento de mulheres negras, tantos por cento de... Então, isso aí é uma descrição. Mas depois dessa fase descritiva, vai haver uma fase explicativa, em que você vai tentar encontrar explicações para o fenômeno. Então, por isso, nesse caso, sua pesquisa é do tipo descritiva, explicativa. E aqueles que vão realmente trabalhar apenas para tentar descobrir, não se sabe, por exemplo, eu vou investigar quais são as consequências do ativismo judicial para a segurança jurídica. Eu ainda não sei que consequências são essas, eu vou realmente investigar para tentar descobrir que impactos são esses, então isso é uma pesquisa exploratória. E aí eu estou deixando aqui a descrição para vocês de cada um desses tipos de pesquisa, né, descritiva, exploratória e explicativa. Tem também bastante informação adicional na apostila, que está ficando, né, nas apostilas, nos materiais de apoio que estão ficando aí disponíveis para vocês. E aí, da mesma forma, você vai continuar a sua escrita. Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, porque, de acordo com o GIL 2019, a pesquisa exploratória é a que visa proporcionar maior familiaridade com o problema, e neste trabalho se visa conhecer melhor a realidade tal. Então, pronto, já está classificada quanto aos objetivos. E aí a gente vai ter a classificação quanto ao procedimento técnico, né? A pesquisa pode ser bibliográfica, que é aquela que vai ser elaborada a partir de material já publicado, né? Já está num livro, num periódico, num artigo científico, nos anais de um evento, né? A pesquisa, ela é documental, quando ela está presente em documento, ou seja, atas, decisões judiciais, sentenças, registros cartoriais, então isso é documento, pesquisa documental. Ela pode ser do tipo estudo de caso, que é quando a gente vai usar de uma situação concreta, da realidade prática, para avaliar, né, o que se estuda do ponto de vista teórico. Por exemplo, teoricamente, nós temos vários autores falando sobre mediação. Mas aí a gente vai fazer um estudo de caso no Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Dr. Leon Sampaio, para verificar a eficiência dessas mediações. Então, isso é um estudo de caso, né? Eu estou aplicando a teoria à realidade concreta. Uma pesquisa-ação, que é aquela em que o pesquisador, ele se envolve junto com os pesquisados, né, digamos assim, com os que estão envolvidos nessa questão. Então, quando a gente está diante de uma pesquisa-ação, a gente tem os pesquisadores e os participantes da situação envolvidos de forma participativa. Por exemplo, você faz parte desse núcleo de prática jurídica, atuando diretamente, trabalhando nesse processo de mediação. Não dá para separar você dos sujeitos que vão participar, né, que serão entrevistados, né, ou que será aplicado o questionário. E a pesquisa participante, que é aquela em que a gente vai ter a própria participação do pesquisador, né, dando aí de forma subjetiva, né, a sua contribuição pessoal a respeito do fenômeno investigado, que pelo que eu já vi dos objetivos de vocês, ninguém vai estar trabalhando com essa metodologia. E aí, pessoal, vocês, portanto, vão estar trabalhando, a maioria, aqueles que não vão fazer estudo de caso, né, aqueles que vão fazer pesquisa realmente teórica, de revisão bibliográfica, de revisão de literatura, né, vocês irão trabalhar com dados secundários, né, dados secundários são os que já estão à nossa disposição. Você abre o livro, você tem ali o dado. Você pesquisa na internet o mapa da violência, você tem ali o dado já mapeado, já tabulado. Então, isso são dados secundários.
aqueles que vão fazer estudo de caso vão trabalhar com dados primários. Por quê? Porque se você quer saber tal realidade no município de Várzea Alegre, você não vai encontrar nenhum livro, nenhum periódico, né, nada já publicado, esmiuçado sobre esse fenômeno. É você que vai descobrir esses dados na medida em que você for ao campo, entrevistar as pessoas, aplicar questionário e tudo mais para poder descobrir esses dados. Então, por isso, a pesquisa, ela vai estar trabalhando, ela vai ser baseada em dados primários. Aí, vamos fechar aqui um pouquinho os slides e vamos aqui para o nosso template, tá? Só para a gente entender como que a gente vai preencher isso na prática. Tá aqui, ó, no item 3.1, já é a seção da metodologia, e aí aqueles que não irão fazer estudo de caso, vocês irão se ater apenas a classificar a pesquisa de vocês de acordo com esses critérios que estão em vermelho. Então, vocês irão iniciar o texto, né, de forma dissertativa argumentativa, apresente proposta de pesquisa, classifica-se na área das ciências sociais aplicadas, direito, né, você vai escrevendo de forma dissertativa argumentativa. E aí você vai, então, iniciar o processo de classificação de cada um dos critérios de pesquisa científica, né, então, quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa, você vai dizer se ela é básica ou se ela é aplicada, né? Aqui ele se colocou a distinção entre básica pura ou estratégica, mas muitos autores nem usam isso, né? Porque a básica pura seria que é aquela meramente teorética, enquanto que a básica estratégica é aquela que, embora seja teorética, tem uma relação com uma questão de ordem prática. Mas nem precisa vocês se preocuparem com isso. Quando vocês forem classificar, quanto à natureza, as pesquisas básicas são essas pesquisas teóricas, essas pesquisas que você não vai ao campo, essa pesquisa que é baseada em dados secundários, que você vai fazer os estudos, você vai coletar os dados através dos livros, dos periódicos, dos artigos científicos, dos anais de congressos, os dados já existem. Enquanto que a pesquisa aplicada é justamente essa, né, que você pega esse conhecimento teórico e você vai verificar como é que ele acontece, como é que ele está sendo aplicado na prática. E aí são as pessoas que vão realizar estudo de caso. Eu lembro bem de um trabalho que a pessoa vai verificar a questão da educação ambiental sobre o descarte de lixo no município de Várzea Alegre. Então, isso é uma pesquisa aplicada, porque a pessoa está pegando o conhecimento teórico, né, sobre a educação ambiental, sobre política nacional de resíduos sólidos, e ela vai verificar e ela vai identificar essa realidade numa situação concreta, prática, real, lá no município de Várzea Alegre. Então, básica, aplicada, é isso. E aí você vai seguindo a fórmula. Trata-se de uma pesquisa básica, porque de acordo com fulaninho, pesquisa básica é isso, e nesse trabalho você vai fazer isso. Então, apresento o critério, classifico, trago o autor e justifico. Objetivos a gente acabou de ver, né? Vocês vão classificar em exploratória, descritiva ou explicativa, sabendo que é possível haver a combinação, né, desses métodos. Quanto à abordagem, a gente já falou também, né? Pode ser qualitativa, quantitativa ou quali-quanti. Quanto às fontes, né? Todos vocês vão fazer pesquisa bibliográfica e documental, né? Ninguém vai fazer pesquisa de laboratório, mas todos vão fazer pesquisa bibliográfica e documental. Impossível escrever um TCC de direito sem recorrer a livros, a artigos científicos e sem recorrer a documentos como leis, jurisprudências, etc. E quanto aos procedimentos, quem vai fazer estudo de caso vai classificar, né, o procedimento aí do estudo de caso. Então, é só isso que vocês vão precisar fazer, levando em consideração as explicações, né, especialmente as citações, vocês podem escolher fazer de forma direta ou indireta, dessas apostilas, tem também o capítulo, né, eu sempre indico para vocês o livro do Antônio Carlos Gil, Como Elaborar Projeto de Pesquisa, que está disponível na biblioteca virtual e que tem um capítulo também só sobre metodologia, o capítulo deve ter 3 páginas, e ele também vai dar essas mesmas explicações que eu estou dando aqui, e vocês podem usar como fonte para fazer as citações, né, para poder classificar esse trabalho de vocês, né. Muitos de vocês vão fazer um trabalho, né, de levantamento bibliográfico e revisão bibliográfica. Levantamento, né, que é essa primeira fase em que a gente vai
pesquisar nas bases de pesquisa, né, aquelas que a gente aprendeu na primeira semana de aula, né, as bases de dados. Então, uma primeira fase da pesquisa será de levantamento de dados na plataforma Cielo, na plataforma Sucupira, no Google Acadêmico, né, pesquisando por trabalhos científicos sobre a temática. E a segunda fase é a revisão da literatura, ou seja, uma vez levantados os dados, uma vez que você escolheu, né, ali um conjunto de livros, de periódicos, de artigos científicos, você agora vai revisar aquilo que, de fato, vai ser levado para dentro do seu trabalho. Então, quem vai fazer trabalho teórico vai trabalhar dessa forma. E aí, gente, todas essas etapas aqui embaixo, elas devem ser apagadas. Para aqueles que não vão fazer estudo de caso, vocês devem apagar todos esses itens aqui, instrumento de coleta de dados, procedimento de análise de dados, sujeitos participantes, aspectos éticos, porque vocês não trabalharão com essas características, o trabalho de vocês é meramente teórico, tá bom? E aí, agora eu vou deixar um outro vídeo só para quem vai fazer trabalho de campo, estudo de caso, para explicar em detalhes como que preenche essas partes aí do template, tá bom? Então, até mais. Se tiverem alguma dúvida, me procurem, eu estou à disposição.